Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Neidiana Xavier, de Língua Portuguesa. O tema da aula de hoje é as pontuações em textos publicitários. Hoje teremos uma aula para aprender sobre as pontuações e seu sentido dentro dos textos. Para isso, usaremos textos publicitários como base para apresentar como e quando usar as pontuações. Não percam! Continue assistindo até o final, pois essa aula será muito proveitosa. Aos professores e às professoras que estiverem nos acompanhando, essa aula foi planejada para o 8º e 9º anos da EJA, que tem como eixo temático Meio Ambiente e Sustentabilidade. O objetivo de aprendizagem é usar os conhecimentos adquiridos por meio da prática de análise linguística para expandir sua capacidade de monitoração das possibilidades de uso da linguagem, ampliando a capacidade de análise crítica. Os objetivos específicos são apresentar como utilizar as pontuações, ponto, vírgula, reticências, interrogação e exclamação. Saber os sentidos que as pontuações apresentam dentro do texto. Analisar seu uso em textos publicitários. Vocês também podem marcar a presença aqui nas aulas da TV. É só apontar o seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e marcar a sua presença. Agora sim, podemos começar a nossa aula. Vocês sabem o que é pontuação? Sabem quando usar os sinais de pontuação no texto e no sentido que eles trazem? Pois bem, os sinais de pontuação estão presentes na escrita. Sem eles, o texto perde o seu sentido ou ficam confusos, difíceis de ler e entender. Vamos conhecer melhor os sinais de pontuações, para que serve o seu sentido dentro do texto? Os sinais de pontuação são sinais gráficos empregados na língua escrita para tentar recuperar recursos específicos da língua falada, tais como entonação, jogo de silêncio, pausas, entre outros. Além de pausa na fala e entonação da voz, os sinais de pontuação reproduzem na escrita nossas emoções, intenções e anseios. Vamos conhecer os sinais de pontuações e o sentido que ele traz para o texto. Para isso, vamos usar como exemplos textos publicitários. O que são textos publicitários? São aqueles que têm o objetivo de vender e ou tornar pública alguma informação, anunciar algum produto ou serviço e ou convencer os leitores. Podemos encontrar os textos publicitários circulando em diversos meios de comunicação, como, por exemplo, esse anúncio publicitário pode ser encontrado na televisão, na internet. Podemos também encontrar anúncios publicitários em outdoor e também em pontos de ônibus na rua, em vários lugares. O nosso primeiro sinal de pontuação a ser estudado será a vírgula. A vírgula é um sinal gráfico muito utilizado nos textos que serve para indicar uma pausa no discurso, separar termos com a mesma função sintática, separar o aposto e o vocativo. Vamos ver um exemplo. Epa, sábado é dia de feijoada. Essa frase é um teaser. O teaser é um recurso de propaganda, o qual se omite a identidade do produto para chamar a atenção do público para seu lançamento, que será em breve. Lançaram esse teaser sem a informação, a identificação de quem está fazendo a propaganda, para despertar a curiosidade do público para depois lançar a propaganda com a identificação. Então, podemos supor que a propaganda será de um supermercado, já que os ingredientes de uma feijoada são vendidos em supermercado. Porém, não temos como saber qual supermercado. Agora, vamos analisar a vírgula. A vírgula aqui, ela está separando um vocativo. No caso, um vocativo é um chamamento. O vocativo aqui é epa. Epa, sábado é dia de feijoada. Depois, nós temos o outro ponto, que é o ponto final.
O ponto ou ponto final é utilizado para terminar a ideia ou discurso. Indicar também o final de uma frase. Vamos ver um exemplo. Quando você protege a natureza, ela agradece com mais qualidade de vida. Aqui o ponto indica o término de um discurso, de uma ideia, ou seja, finalizou-se a ideia do texto publicitário. Se protegermos a natureza, ela agradece com mais qualidade de vida. A vírgula também aparece aqui no texto, dando uma pausa, né? Então, ela aparece aqui, ó. Quando você protege a natureza, vírgula, dá uma pausa, ela agradece com mais qualidade de vida. Ao contrário do primeiro anúncio apresentado, que quer vender um produto, esse não quer vender um produto, mas sim está chamando a atenção do público para a conscientização do meio ambiente. O terceiro sinal de pontuação que vamos aprender é o ponto de exclamação. O ponto de exclamação é usado para expressar entusiasmo, surpresa, súplica, ordem, horror, espanto. E também é usado após um vocativo. Vamos para um exemplo. Temos um ponto de exclamação nesse primeiro texto publicitário que usamos como exemplo. Epa, sábado é dia de feijoada. Aqui o ponto de exclamação expressa entusiasmo e também é usado depois do vocativo, epa, para dar ênfase na mensagem que se quer passar e aguçar a curiosidade do leitor. Vamos ver outro sinal de pontuação, é o ponto de interrogação. A interrogação é usada em final de frases para indicar uma pergunta. Vamos para um exemplo. Café da Lu. Você já experimentou café gelado? Aqui tem. O ponto de interrogação está indicando uma pergunta direta para o consumidor. Você já experimentou café gelado? O objetivo desse anúncio é vender um produto, que nesse caso é o café gelado da Lu. A pergunta faz o convite para o consumidor a experimentar o produto. Nesse mesmo anúncio, temos também o uso da exclamação. Aqui tem, que expressa entusiasmo e apelo ao consumidor para ir até a cafeteria e comprar o produto. Próximo sinal de pontuação são os 2 pontos. Esse sinal gráfico é utilizado antes de uma explicação, para introduzir uma fala ou para iniciar uma enumeração. Vamos para um exemplo. O lixo é seu. Faça a coleta seletiva. Condição para um mundo melhor. Aqui os 2 pontos são usados para introduzir uma explicação, que seria condição para um mundo melhor. A ideia do anúncio é transmitir ao público que a coleta seletiva, ou seja, a separação do lixo, é a condição para que o mundo seja melhor. As imagens do saco de lixo colorido transmitem a ideia da separação do lixo para que esse possa ser reciclado. Vamos conhecer o que cada cor representa. A cor vermelha é usada para separar embalagens de plásticos, como garrafas PET, sacolas plásticas, entre outros. A cor azul é usada para embalar papéis, embalagens de papéis, como revistas, jornal velhos. A cor amarela é usada para separar os metais, como tampinhas de garrafas, latinhas, entre outros produtos de metais. E a cor verde é usada para separar o vidro, correto? Quando separado, o lixo que a pessoa produz pode ser reciclado, ajudando a preservar o planeta. Outro sinal de pontuação que iremos aprender também são as reticências. As reticências são usadas para suprimir palavras, apresentar a interrupção de uma ideia ou fala, dar continuidade a uma ideia ou fala, ou indicar que o sentido vai muito além do que está sendo expresso na frase. Vamos ver um exemplo. O planeta está em suas mãos e não é brinquedo. Aqui as reticências foram utilizadas para dar interrupção de uma ideia. No caso, nas primeiras reticências utilizadas.
Na segunda reticências foram utilizadas para dar continuidade ao sentido da frase. No caso, a primeira, o planeta está em suas mãos, primeira frase. Então, a segunda reticência, e não é brinquedo, dá continuidade. Esse texto publicitário quer transmitir ao público a conscientização da preservação do planeta. A frase, a qual indica o planeta está em suas mãos, indica que cada pessoa é responsável pelo que faz para cuidar do planeta. A pausa que a reticências traz aos textos serve para enfatizar essa ideia. E quando o texto traz a frase "e não é brinquedo", está associado à responsabilidade que temos em relação ao nosso planeta. A própria imagem do anúncio publicitário enfatiza essa ideia, já que o planeta está representado como se fosse uma bola nas mãos dos personagens. O último sinal de pontuação que aprenderemos hoje são as aspas. As aspas é utilizado para enfatizar palavras ou expressões e também é usado para fazer citações de algum autor ou obra. Vamos ver um exemplo também. Em boca fechada não entra mosquito. O uso das aspas foi utilizada para enfatizar a palavra mosquito. Essa frase também faz referência a um ditado popular. Em boca fechada não entra mosquito. Porém, ao invés de ser boca de pessoas, seria bocas de garrafas, como é representado na própria imagem. Garrafas fechadas não entra água e, portanto, sem água parada, o mosquito não tem como entrar e se reproduzir. Agora que vocês já conheceram os sinais de pontuações e o seu sentido dentro do texto, vamos ampliar o conhecimento praticando algumas atividades. Mas antes, quero lembrar vocês de marcarem a presença aqui na aula da TV. Basta apontar o celular para o QR Code que aparece na sua tela e marcar a sua presença. Vamos para a nossa primeira atividade. Leia o anúncio publicitário. Queimada é crime. Acender é fácil, difícil é apagar. Vamos para a nossa pergunta. Quais sinais de pontuação são usados nesse texto do anúncio? 2 pontos e vírgula? Interrogação e exclamação? Exclamação e ponto. Ou letra D, ponto e vírgula. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. E então, já analisaram a resposta? Quem respondeu a letra C acertou. São usados o ponto de exclamação e o ponto final. Próxima pergunta sobre esse anúncio. Qual o sentido que o sinal de exclamação quer transmitir para o leitor? Letra A, súplica. Letra B, entusiasmo. Letra C, surpresa. Ou letra D, desejo. Um tempinho para vocês pensarem. Vamos para a nossa resposta. Quem respondeu a letra A acertou. A ideia do anúncio é fazer um apelo para que as pessoas tenham consciência e não pratiquem a queimada, já que é uma prática que prejudica a natureza, destruindo florestas, animais e poluindo o ar. Portanto, é uma súplica. A nossa aula está chegando ao fim. Vamos ver o que aprendemos hoje? Hoje nós aprendemos o que são sinais de pontuação. Aprendemos também que os sinais de pontuação são sinais gráficos que representam na escrita nossas emoções, intenções e anseios. Os textos publicitários são aqueles que têm o objetivo de vender ou tornar pública alguma informação, anunciar algum produto ou serviço ou convencer os leitores.
E também usamos textos publicitários para aprender os sinais de pontuação. Se você ainda não marcou a presença aqui na aula da TV, é só apontar o celular para o QR Code que aparece na sua tela e marcar a sua presença. Mas antes de terminar a nossa aula, quero deixar um desafio para casa. Produza um anúncio publicitário fazendo uma conscientização sobre o meio ambiente. Utilize os sinais de pontuação conforme a mensagem que você quer transmitir. Então, conforme a sua mensagem, o seu anúncio publicitário, você usa os sinais de pontuação conforme a mensagem. Pode ser interrogação, exclamação, vírgula, ponto final, enfim. Assim que fizer a sua atividade, envie para nós, para o QR Code que aparece aqui, nessa atividade. Vou dar um tempinho para vocês anotarem. A nossa aula chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado de aprender sobre os sinais de pontuações. Te espero na próxima aula aqui no Dever em Casa. E não esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos!